Débora Alfano, Fábio França, ouvinte querida, todo dia é dia para a gente debater os problemas do Brasil. A gente faz isso aqui, claro, mas em ano eleitoral o debate ganha outro peso. Ganha outro peso porque a gente tem a oportunidade de ouvir os candidatos debatendo os problemas do Brasil, né? As propostas, claro, não foram formalizadas, elas só começam a ser formalizadas lá na frente, depois quando eles registram os seus programas, mas elas começam a circular nas entrevistas, nas declarações. Tem coisa curiosa, coisa interessante nas várias áreas, mas tem coisa que preocupa. A política de preços da Petrobras, que eles debatem, a forma como eles debatem, é uma dessas que preocupa. Por quê? Porque a Petrobras não é apenas a maior empresa brasileira. Ela produz o produto que mais se espalha na economia, né? Com mais peso na inflação, por causa da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, né? Por causa do efeito que tem sobre o frete. Aliás, hoje teve mais um anúncio de reajuste do diesel. E também porque vem do petróleo um monte de coisa, né? Que é derivado, né? Então, é pneu, é embalagem, é PET, é defensivo agrícola, sobe petróleo, sobe tudo isso. Aí vem os candidatos e o que eles dizem para resolver a espiral de preços, o que eles dizem para discutir o preço da gasolina. Eles prometem, sei lá, enfrentar a nossa dependência de petróleo, reduzindo a nossa dependência por rodovia, investindo em ferrovia, porque se o Brasil não fizer isso vai ser complicado. Eles falam em abrir ainda mais o mercado de petróleo para que outras empresas estrangeiras, venham ao Brasil, para a gente não ficar na mão de uma só empresa de petróleo grande. Não, eles não fazem isso. Eles esculhambam a Petrobras, eles xingam a Petrobras sem propor nada que faça sentido quando propõem. Por trás das críticas, uma lógica perigosa. A Petrobras está numa fase altamente lucrativa. Então, eles dizem, por que não reduzir esse lucro para um patamar razoável? A definição de razoável já é uma coisa complicada, né? O que é um lucro razoável? É um lucro tabelado? Perigo. É a média do lucro das outras petroleiras? Como que faz isso? Você espera elas anunciarem e daí depois você diz qual vai ser o lucro da Petrobras? Opa! A média do lucro histórico da própria Petrobras? Você vai tabelar? Você vai organizar? Você vai estabelecer? Como assim? Não é mercado? Eles não dizem. Apenas dizem que sim, sem tanto lucro, a Petrobras poderia segurar os reajustes. Sim, é verdade. Sem tanto lucro, não quero mais lucro, então eu pego parte do lucro e uso para segurar preço. Mas da própria empresa? Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro chamou o lucro da Petrobras de estupro e apelou para ela não aumentar os preços. Hoje, aliás, como eu falei, teve aumento de diesel. O Lula disse que a gente paga uma das gasolinas mais caras do mundo na comparação com a renda e que o lucro vai principalmente para os investidores americanos. E o Ciro disse que só um presidente frouxo, presidente vendido, não mexe com a Petrobras. São frases de efeito, frases fortes e tal, mas tem que ficar claro uma coisa. O petróleo é um preço internacional, como o minério de ferro, como a carne, como todas as commodities. Não é a Petrobras que decide o preço que o petróleo vai custar. Como não é a Vale que decide o preço internacional do minério de ferro. Como não é a JBS que define o preço da carne no mundo. A Petrobras, a Vale e a JBS, que aliás são as 3 maiores empresas do Brasil, faturam mais quando os preços das commodities sobem, faturam menos quando os preços das commodities caem. E vendem o seu produto ao preço internacional, ao preço que o mercado internacional paga. Mas elas não definem o preço. E esse preço é o mesmo preço se for vendido aqui dentro ou se for vendido lá fora. E por que os preços são iguais? Porque tem que ser assim. Se o preço for menor no Brasil do que no exterior, as empresas só vão querer exportar. Por que iam querer vender aqui mais barato? Não faz sentido, vão ganhar menos. Se
Se o preço é internacional, o que pode mudar? É a frequência dos reajustes que a empresa pratica. Se ela opta, no caso da Petrobras, por reajustes dos combustíveis mais frequentes, eventualmente pode anunciar aumentos menores a cada vez, só que no número maior de vezes. Se optar por reajustes um pouco mais espaçados, ela vai anunciar aumentos maiores a cada vez das poucas vezes que aumenta. Ao final de um período longo dá a mesma coisa, porque os preços são internacionais e ela tem que estar alinhada com os preços internacionais. Mas tem uma outra característica das commodities que a gente não pode desprezar. Que os preços das commodities não são calculados pelo poder de compra das pessoas. Pelo poder de compra das pessoas no país em que elas são fabricadas. O minério de ferro não seguia pelo poder de compra do brasileiro. O petróleo não seguia pelo poder de compra do brasileiro. A carne não seguia pelo poder de compra do brasileiro. O que conta é o que o mercado internacional topa pagar. A regra vale para aquilo que ela exporta. A regra vale para aquilo que ela vende aqui dentro e a regra vale para aquilo que ela importa também. A gente não consegue comprar do exterior trigo mais em conta porque o povo brasileiro não tem dinheiro. Ou topa pagar o preço internacional ou o trigo vai ser vendido em outra freguesia. Não tem conversa. Ah, mas eu não gosto. Isso é outra discussão. Eu também não gosto. É igual com o combustível que o Brasil importa. Importa muito, coisa de 30% dos derivados vem do exterior. Ou a gente paga o preço internacional ou não recebe o produto. Sem falar, que eu não falei até agora, do maldito câmbio que interfere no preço internacional. Aliás, no preço no Brasil. Você tem que multiplicar o preço em dólar do barril pelo câmbio. São dois preços que ficam nos prejudicando. Ou, eventualmente, numa fase qualquer, pode nos beneficiar. Cai o preço do barril e cai o dólar. Aí, reduz o preço aqui. Agora, imagina o Brasil buscando um lucro razoável, buscando um preço mais baixo e segurando os preços internos, sendo que a gente não controla o preço externo. A Petrobras, então, seria obrigada a comprar combustível caro lá fora, pagando em dólar, para vender mais barato aqui dentro, pagando em real, recebendo em real. Ia ser um prejuízo monstro. Não é ia ser. Já foi. Aconteceu isso entre 2011 e 2014 no governo da Dilma. Para evitar uma onda de reajustes que jogaria a inflação para cima, sendo que em 2011 o juro já bateu em 13, como está agora. A Dilma obrigou a Petrobras, ou seja, intervenção, a importar caro e vender mais barato aqui dentro. Esse desencaixe por barril produziu um rombo jamais visto na história da Petrobras. Aliás, que gerou a empresa mais endividada do planeta Terra, como se houvesse empresa em Marte, então do mundo. Mas a Dilma não parou aí. Ela não percebeu, possivelmente, talvez não tenha pensado, que é lamentável, Guido Mantega, o que é terrível. Além dela destruir a Petrobras com essa política, destruir a Petrobras, estamos pagando preço até hoje, a Dilma desorganizou o setor sucroalcooleiro, desorganizou o setor de álcool. Por quê? Como 80% dos carros no Brasil são flex, as pessoas decidem gasolina ou álcool pelo preço. Como a gasolina estava com preço contido, as pessoas começaram a colocar mais gasolina. E o álcool ficou relativamente caro. Dezenas de usinas quebraram. Dezenas de usinas entraram em recuperação judicial. É uma loucura o que fizeram. É uma aventura, que é a aventura que a gente ouve. Quando vem uma crítica por trás dizendo ela lucra muito, ela ganha muito. Então vamos reduzir esse lucro. Como que se reduz o lucro de uma empresa? Fazendo ela gastar mais e ganhar gastar mais e receber menos. Que é esse desencaixe que a Dilma fez. Pode ter certeza. Petrobras, aliás, deu prejuízo em 2014, coisa que não tinha dado desde 91. Coisa inacreditável. Bom, o que salvou a Petrobras? O que salvou as contas nacionais
foi justamente a política de preços que os candidatos estão condenando. Que ela é ruim para o brasileiro, mas ela é saudável para a Petrobras. Não, então vamos fazer o contrário. A gente faz um negócio que é ruim para a Petrobras e saudável para o brasileiro. E imediatamente fica também ruim para o brasileiro, como ficou. Porque aí a gente quebra a Petrobras e a gente tem que pagar a conta da empresa que a gente quebrou. Então dura pouco tempo, 1, 2 anos de alegria, depois... Bum, bum. Qual foi a lição do episódio Dilma? O governo pode reduzir o impacto dos combustíveis sobre as pessoas? Pode. Mas para isso ele tem que fazer uso do dinheiro que é dele, o dinheiro que ele administra, que é o dinheiro do Tesouro Nacional, que é nosso, mas que ele administra. Que são os impostos e são os dividendos que recebe da Petrobras e de outras empresas estatais. Com esse dinheiro, pode ser só o da Petrobras, pode ser o dinheiro dos impostos, pode ser um crédito extraordinário, como aliás foi feito na crise dos caminhoneiros. Se é bom, se é ruim, mas é do governo esse dinheiro, é nosso que o governo administra. Aí o governo pode ajudar quem mais precisa. É justo ajudar todo mundo que anda de carro pago com o dinheiro de quem anda de ônibus? Não, não é justo. Né? Então vamos subsidiar a gasolina com o dinheiro de todos os brasileiros? Será que é razoável? Não, mas nós podemos subsidiar as pessoas que não conseguem pagar o preço do gás de cozinha que já está subsidiado. Vamos subsidiar ainda mais. Ok, tudo bem, bota lá um dinheiro para isso. Pode, de repente, dar uma ajuda aos caminhoneiros? Por que não? Ok, pode ser que o Congresso e o governo resolvam fazer isso. A única coisa que não pode é brincar de quebrar a Petrobras de novo. Porque isso é muito sério. Então, ideias populistas, elas impressionam. E são apresentadas com uma simplicidade constrangedora para quem apresenta. Os candidatos falam estupro, gasolina mais cara do mundo, presidente frouxo não enfrenta a Petrobras, eu não sou frouxo, vou enfrentar. E aí vai lá, segura o preço, muda o conselho de administração, começa a intervir, a Petrobras desaba, como desabou, e a gente quebra. Ideias populistas, elas impressionam, elas parecem bacanas, mas no papel não funciona. E o nosso papel aqui é denunciar esse tipo de ideia populista, porque elas vão custar caro. E quem vai pagar essa conta é a gente. Esses caras passam e o papagaio fica.